Aos 87 anos, o Papa Francisco finalmente confirmou algo que muitos especularam por anos, mas não da forma que você imagina. Por décadas, o líder católico manteve certos detalhes pessoais longe dos olhos do público, alimentando rumores e sussurros. Mas agora, ele quebrou o silêncio, e a verdade pode surpreender você. Então, o que exatamente o Papa Francisco veio a confirmar? Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes dessa revelação chocante e muito mais. Os rumores que não desaparecem. O Papa Francisco certamente deixou sua marca na história. De sua postura progressista sobre pobreza e saúde global ao seu compromisso em abordar a desigualdade, ele tem sido um farol de esperança em um mundo que às vezes parece dividido. Mas, em meio aos elogios e admiração, há uma sombra de dúvida que persiste. Não importa o quanto ele tente dissipá-la. O Papa Francisco sempre foi uma figura que desafia categorizações simples. Sua abordagem progressista para muitos temas, especialmente aqueles relacionados aos marginalizados, conquistou fãs em todo o mundo. No entanto, suas opiniões sobre os direitos LGBTQIA+ geraram controvérsias consideráveis. O Papa frequentemente caminhou em uma linha tênue, afirmando que atos homossexuais são pecaminosos pela doutrina, mas também defendendo compaixão, inclusão e respeito pelas pessoas LGBTQ+. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?", deixou muitos atônitos, mas também profundamente curiosos. Isso foi apenas um apelo por compreensão ou havia uma verdade mais profunda e pessoal por trás de suas palavras? Essa ambiguidade gerou especulações intermináveis, enquanto o próprio Papa permanecia em silêncio. Ele nunca confirmou nem negou nada, até agora. Por anos, esse silêncio atuou como combustível em uma fogueira, alimentando ainda mais rumores. Mas agora, aos 87 anos, o Papa Francisco finalmente escolheu se pronunciar, abordando os rumores. O que ele finalmente confirmou deixou o mundo em choque. Mas antes de desvendar essa revelação, devemos dar um passo atrás e entender onde tudo começou. Quem era Jorge Mário Bergoglio antes de se tornar o Papa Francisco? A infância do futuro Papa. Antes de se tornar um dos líderes espirituais mais influentes de nosso tempo, Jorge Mário Bergoglio, conhecido hoje como Papa Francisco, era apenas um menino navegando pelas movimentadas ruas de Buenos Aires, na Argentina. Nascido em 17 de dezembro de 1936, no bairro Operário de Flores, sua história começou em uma família modesta, que valorizava o trabalho duro, a fé e a comunidade. Os pais de Jorge, Mário e Regina eram imigrantes italianos que carregavam consigo um profundo senso de devoção à família e uma ética de trabalho inabalável. A vida não era fácil, mas a família Bergoglio fazia o melhor, enfrentando os desafios com resiliência. Mário trabalhava como ferroviário, um emprego estável, porém humilde, enquanto Regina inculcava nos filhos os valores de compaixão e fé. Como o mais velho de 5 irmãos, Jorge naturalmente assumiu o papel de protetor e líder dentro de sua família. Sua criação estava profundamente enraizada na tradição católica, mas não se tratava apenas de frequentar a igreja aos domingos. Para o jovem Jorge, a fé estava ligada ao senso de comunidade que a vida religiosa proporcionava. Não era sobre grandes rituais ou orações solenes. Era sobre pessoas, sobre pertencimento. Embora Jorge um dia se tornasse uma figura de destaque na igreja, sua infância foi surpreendentemente comum. Ele jogava futebol, o amado esporte nacional da Argentina, nas ruas com seus amigos. Essas partidas informais eram cheias de risos, camaradagem e a alegria despreocupada que só uma criança pode conhecer. Embora ele não se destacasse como atleta, sua paixão pelo jogo permaneceu, e ele frequentemente fazia referências a isso mais tarde na vida, traçando paralelos entre trabalho em equipe no campo e unidade na fé. Na escola, Jorge era diligente, mas não extraordinário. Ele não estava no topo de sua classe, mas tinha uma curiosidade insaciável que ia muito além dos livros didáticos. Ele adorava literatura e história, frequentemente se perdendo em histórias que despertavam sua imaginação e ampliavam sua compreensão do mundo. Esses interesses iniciais plantaram as sementes da empatia e profundidade intelectual que mais tarde definiriam seu papado. Mas a infância de Jorge não foi isenta de desafios. Crescendo na Buenos Aires de meados do século XX, ele testemunhou os contrastes marcantes de riqueza e pobreza, as lutas da classe trabalhadora e as dificuldades enfrentadas por imigrantes como sua própria família. Essas experiências moldaram silenciosamente sua perspectiva
instilando nele um profundo senso de justiça e um desejo de defender os menos privilegiados. A decisão de se tornar padre. A jornada de Jorge Mário Bergoglio para se tornar o Papa Francisco é uma história de profunda humildade, serviço altruísta e devoção inabalável à sua fé católica. Diferente de histórias de quem busca ativamente influência ou autoridade, o caminho de Jorge foi marcado por uma dedicação tranquila e um profundo senso de chamado para servir aos outros. Aos 17 anos, Jorge tomou a decisão transformadora de entrar no seminário. Isso não foi uma epifania repentina, mas sim o culminar de anos de reflexão silenciosa e um crescente senso de propósito. Sua conexão com os jesuítas, uma ordem religiosa conhecida por sua ênfase na educação e na justiça social, desempenhou um papel significativo na formação de sua vocação. Ao entrar no seminário aos 22 anos, Jorge começou uma jornada de crescimento pessoal e espiritual profundo. Aos 21, enfrentou um sério problema de saúde, passando por uma cirurgia para remover parte de um pulmão. Essa experiência, embora fisicamente exaustiva, deixou um impacto duradouro nele. Ensinou-lhe a fragilidade da vida e aprofundou sua empatia pelos que sofrem. Em 1969, Jorge foi ordenado sacerdote. Desde então, dedicou sua vida a servir aos outros, seja trabalhando nas ruas movimentadas de Buenos Aires ou assumindo papéis de liderança dentro da igreja. Sua jornada não foi sobre buscar poder ou prestígio, mas sobre encontrar propósito, sua liderança na igreja. Em 1992, Jorge foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, um papel que o colocou na vanguarda da Igreja Católica na Argentina. Apesar de sua posição elevada, ele manteve-se fiel aos seus princípios, vivendo uma vida simples e priorizando as necessidades dos pobres e marginalizados. Seu compromisso com a justiça social e sua capacidade de se conectar com as pessoas fizeram dele uma figura admirada dentro e fora da igreja. Em 2001, o Papa João Paulo II nomeou Jorge como cardeal. Esse novo papel trouxe maior visibilidade dentro da Igreja Católica, mas a humildade de Jorge permaneceu inalterada. Ele continuou seu trabalho entre os pobres, abordando questões sociais urgentes e defendendo a causa dos oprimidos. Mesmo como cardeal, escolheu focar em servir aos outros em vez de buscar destaque ou poder. Quando o Papa João Paulo II faleceu em 2005, o conclave que se seguiu considerou Jorge como um candidato em potencial para o papado. No entanto, o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito e tornou-se o Papa Bento XVI. Jorge, imperturbável com a atenção, retornou ao seu trabalho com a mesma dedicação que sempre o definiu. Em uma reviravolta surpreendente, o Papa Bento XVI renunciou em 2013, abrindo caminho para outro conclave. O nome de Jorge novamente surgiu como um forte candidato. Apesar de seu comportamento reservado e preferência por se manter fora dos holofotes, ele foi reconhecido por sua profunda fé, humildade e capacidade de liderar em tempos de transição. Quando o conclave terminou, Jorge Mário Bergoglio foi anunciado como o 276º Papa da Igreja Católica. Ele escolheu o nome Francisco, inspirado por São Francisco de Assis, uma figura sinônima de humildade, simplicidade e serviço aos pobres. Sua eleição marcou um momento significativo na história da Igreja, simbolizando um foco renovado na justiça social, no cuidado com os marginalizados e em uma abordagem mais humilde e acessível ao papado. As posturas controversas do Papa Francisco. Desde que assumiu seu papel como líder da Igreja Católica em 2013, o Papa Francisco tem causado impacto com suas posturas ousadas e sinceras sobre algumas das questões mais urgentes enfrentadas pela Igreja e pelo mundo. Seu papado é caracterizado por um foco revigorante em misericórdia, inclusão e justiça social. Valores que ressoam profundamente com muitos, mas que também geraram debates em círculos tradicionalistas. Quer você concorde ou não com ele, uma coisa é certa: o Papa Francisco não tem medo de desafiar o status quo. Desde o início, o Papa Francisco enfatizou a necessidade de a Igreja estar ao lado dos pobres e marginalizados. Seu compromisso não é apenas simbólico. Ele tem usado consistentemente sua plataforma global para defender políticas e práticas que abordem a desigualdade econômica e a injustiça sistêmica. Seu foco não é apenas na caridade, mas na mudança estrutural, clamando por sistemas econômicos que sirvam à humanidade como um todo, em vez de apenas a uma minoria privilegiada. Uma de suas críticas mais contundentes foi expressa em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium,
A Alegria do Evangelho, publicada em 2013. Nela, ele não mediu palavras ao condenar a idolatria do dinheiro e a ganância desenfreada que, em sua visão, alimentam os sistemas financeiros modernos. O dinheiro deve servir, não governar, declarou ele, pedindo por uma economia que priorize a dignidade humana e a sustentabilidade ambiental. Seu apelo por uma reforma econômica não é apenas uma postura moral, mas um clamor por justiça que tem gerado debates muito além dos círculos religiosos. O Papa Francisco não parou nas questões econômicas. As mudanças climáticas são outra área em que ele assumiu uma posição clara e vocal. Em sua encíclica Laudato Si, Louvado Seja, ele apresenta o cuidado com o meio ambiente como uma obrigação moral, enfatizando a interconexão entre a humanidade e a Terra. Ele desafia não apenas governos e corporações, mas também indivíduos, exortando todos a assumirem a responsabilidade pelo futuro do planeta. Seus apelos apaixonados por ação ambiental fizeram dele um herói entre os ativistas climáticos e uma pedra no sapato dos céticos. Para o Papa Francisco, no entanto, isso não se trata de política, mas de proteger nossa casa comum para as futuras gerações, especialmente para as populações mais pobres do mundo, que são desproporcionalmente afetadas pela degradação ambiental. Talvez um dos aspectos mais comentados do papado do Papa Francisco seja sua abordagem às questões LGBTQ+. Embora os ensinamentos oficiais da Igreja Católica permaneçam inalterados, seu tom e ênfase marcaram uma mudança significativa. Quando perguntado sobre suas opiniões no início de seu papado, sua resposta, "Quem sou eu para julgar?", causou um impacto global. Foi uma declaração simples, mas profunda, que sinalizou uma atitude mais compassiva e inclusiva. Essa abertura não veio sem controvérsias. Alguns veem sua abordagem como um sopro de ar fresco, enquanto outros a consideram um perigoso afastamento da tradição da Igreja. Apesar dos debates, o Papa Francisco tem permanecido firme em sua crença de que toda pessoa merece respeito e dignidade, independentemente de sua orientação sexual. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Durante anos, rumores circularam sobre o Papa Francisco guardar um segredo pessoal, um mistério que alimentou tanto intrigas quanto especulações. Aos 87 anos, o Papa decidiu enfrentar esses rumores de frente. O momento da verdade. Por anos, sussurros e especulações seguiram o Papa Francisco, lançando sombras sobre seu papado com questões que ele raramente abordava diretamente. Mas à medida que os anos passavam e sua liderança continuava a impactar o mundo, ficou claro que o Papa estava menos preocupado em se defender e mais focado na missão mais ampla da Igreja. Então, em um momento profundamente pessoal e sincero, o Papa Francisco finalmente quebrou o silêncio. Não para confirmar ou negar os rumores, mas para oferecer uma verdade muito maior do que a curiosidade em torno de sua vida privada. De maneira típica, ele declarou: "As pessoas perdem o ponto principal. Não se trata das minhas verdades pessoais, mas da verdade da Igreja. A verdade do amor e da inclusão." Essa afirmação não foi sobre esclarecer o passado ou responder aos críticos, mas uma reflexão de sua crença inabalável na compaixão, na misericórdia e no entendimento como os pilares da missão da Igreja. Um legado de compaixão e convicção. Desde o início de seu papado, o Papa Francisco mudou o foco da Igreja Católica. Ele não evitou questões polêmicas, mas sua abordagem nunca foi sobre alimentar controvérsias ou divisões. Em vez disso, ele consistentemente retornou aos temas de amor, dignidade e serviço aos outros. Ao abordar questões como a situação dos refugiados, desigualdade de renda e destruição ambiental, ele demonstrou que suas prioridades estão com aqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Ao optar por se concentrar no papel da Igreja em enfrentar desafios globais, em vez de se engajar em rumores pessoais, o Papa Francisco mostrou um estilo de liderança baseado na humildade e propósito. E mesmo enfrentando críticas dos tradicionalistas, ele continua a inspirar tanto admiração quanto debates. Suas ações e palavras ressoam como um lembrete poderoso de que, para ele, a verdadeira liderança é servir e cuidar da humanidade. No cerne do legado do Papa Francisco, não estão as controvérsias ou os rumores que o cercaram, mas o exemplo que ele deu. Um líder que sempre colocou o bem-estar dos outros acima de suas próprias preocupações, que se recusou a deixar as fofocas ofuscarem sua missão e que constantemente exortou as pessoas a olharem além do julgamento
e abraçarem a empatia. No final das contas, o Papa Francisco permanece uma figura enigmática, um homem de profunda fé e convicção inabalável, mas também alguém que conseguiu manter-se profundamente humano aos olhos do mundo. Quer você veja seu papado como um ponto de virada para a Igreja Católica ou como um capítulo controverso em sua história, não há como negar o impacto que ele teve na vida de milhões de pessoas. Através de suas palavras e ações, o Papa Francisco mostrou que a liderança não se trata de evitar críticas ou controvérsias. Trata-se de manter-se firme em seus valores e liderar com compaixão, mesmo quando o mundo está observando de perto. E enquanto ele continua a guiar a Igreja em uma era de imensos desafios globais, uma coisa é clara: seu legado perdurará. Não por causa das perguntas que ele deixou sem resposta, mas pelas verdades que escolheu compartilhar. O que você acha de tudo isso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal. Para um vídeo ainda mais interessante, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela agora. Você vai adorar.